Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Juízes, porque é o livro que eu estou estudando e quero compartilhar com você algumas coisas muito preciosas. O que nós temos no livro de Juízes? O livro de Juízes é um livro que fala de um novo tempo, de um novo ciclo. Pós-Josué, já estão então na Terra Prometida e agora esse livro vai contar de um período de 410 anos. Dentro desse período vai passar a história do que aconteceu na terra de Canaã, então até a entrada de reis depois, né? O que nós percebemos no livro de Juízes? Primeiro vamos nos ater a um nome, Juízes. Originalmente o nome tem o nome de Sofetim, traduzido como juízes, mas o mais correto seria governantes. Lembrando que esses juízes, eles tinham esse dever de também governar. Juiz é legislar, mas eles também governavam. Então é mais perto do original do nome. O que nós podemos aprender com o livro de Juízes? É muito interessante, porque ele trata e trabalha a realidade da nossa vida espiritual. Por isso que é bom ler o livro, destacar pontos e atendê-los e atrelá-los à nossa vida também. Eu vou destacar agora 2 pontos. Deus deu algumas ordens, entre elas que eles deveriam então expulsar o povo de Israel, o povo de Canaã daquela região. Eles deveriam tirar completamente. Deus sabia que se esses povos não fossem expulsos, de alguma forma, então, eles estariam com liberdade para influenciar o povo de Israel. E não fazer alianças. Então, Deus deixa claro que eles não deveriam fazer alianças. O que nós percebemos, então, na história descrita e narrada no livro de Juízes, é que eles não expulsaram os povos, não todos, e acabaram fazendo alianças. Com isso, 2 consequências gravíssimas aconteceram. Esses mesmos povos que eles não expulsaram, então, determinados tempos, eles então conquistavam o povo de Israel. E ao conquistar então o povo de Israel, eles então escravizavam e tiravam toda e completa liberdade que eles tinham de serem um povo separado, um povo santo. Então, vinham de fora, entravam no povo de Israel e com isso também, então, deixavam suas marcas. O que nós podemos aprender? Que o povo de Israel vivia num ciclo. Primeiro, apostasia. Essa apostasia era um afastamento dos princípios de Deus justamente porque não cumpriram aquilo que Deus quis, de expulsar e não fazer aliança. Quando um povo, quando uma pessoa, quando um cristão entra no período de apostasia, é gradativo olhar que ele continuou convivendo com aquilo que ele deveria ter expulsado. Ele continua fazendo aliança com aquilo que ele deveria ter expulsado, excluído, anulado, apagado. Então, nós podemos perceber na Igreja de Cristo e como pessoas a mesma situação. A apostasia, a rebeldia vem quando tentamos conviver com o que o mundo nos oferece. Lembrando que nós também temos o mesmo processo, nós também temos a mesma história do povo de Israel. Vivemos no deserto e Deus nos dá a possibilidade de restauração. Entretanto, se não expulsarmos tudo aquilo que nos atrapalha na vida cristã, vai chegar um momento que vamos nos apostatar, vamos nos afastar, vamos nos rebelar com a palavra de Deus e começar a conviver com aquilo que é o profano. Então, quando acontecia essa apostasia, Deus usava um povo para oprimir o povo de Israel, fazendo com que eles então caíssem em si. Então, o que acontece na nossa vida quando nos apostatamos da fé, quando nos afastamos, quando nos rebelamos? Deus usa aquilo que nós damos crédito, aquilo que nós damos valor, para usar como juízo e para nos tratar, para nos corrigir, para nos disciplinar. Depois disso, o ciclo continua, o povo começa a clamar. Então, quando a gente diz assim, quando a água chega no nariz, então eu começo a orar, eu começo a perceber, eu começo a voltar a Deus. E assim o povo de Israel clamava, então Deus mandava um novo libertador.
Deus mandava então a um juiz, um governante, para trazer a libertação daquele ciclo. E, infelizmente, a história que nós vemos de Juízes é muito real na nossa vida. E nós podemos até pensar que um pastor é um libertador. Não, não é um libertador. Uma irmã da oração é um libertador. Não é. O nosso libertador é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que age em nós toda vez que nós clamamos. Toda vez que nós nos prostramos ao pé da cruz, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos daquilo que desagrada a Deus, que Deus não gosta, então nós voltamos novamente a clamar, a ter de Deus o libertador e voltamos no caminho certo. Essa é a história de Juízes que reflete na nossa vida.